De volta com o programa Fala Doutor. Entrevista no programa de hoje, a doutora Jéssica Lafetar Rabelo, médica radiologista, falando aqui sobre o Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Doutora, chegou uma pergunta aqui, ela não está muito relacionada ao tema do programa, que é o câncer de mama. Aliás, não está relacionada, né? Que o tema do programa é o câncer de mama, mas eu vou fazer. A primeira coisa que a telespectadora pediu foi para não se identificar, né? Não falar o nome. Ela diz o seguinte, que a mãe dela, há 4 anos, não faz colonoscopia, né? Entretanto, a médica que atendia disse que ela está curada, certamente de um câncer que ela teve, né? Mas disse que ela não defeca, só com mangueira. E disse que no SUS há 3 anos não faz esse exame. A médica disse que ela estava curada, mas ela não evacua normalmente. Ela, o que eu faço? Né? Disse que recebeu alta por uma chefe de oncologia no hospital da cidade, mas acha que ela não poderia ter dado alta a ela assim não, que foi atendida em 2005, operação em 2007 e alta definitiva em 2015. O que acontece? Algumas lesões, quando elas são muito iniciais, a gente consegue falar que o paciente está curado, porque a chance de cura é muito alta, a chance de que aquele tratamento que foi instituído, que era com intenção curativa, seja realmente efetivo é muito alta. Cada caso precisa ser avaliado individualmente, mas pelo que a telespectadora conta, parece ser um câncer de intestino, né? Pela cita colonoscopia, cita que a paciente, que a mãe dela não evacua de forma adequada. Se os médicos assistentes, os oncologistas, deram alta naquele momento, provavelmente é porque todos os exames mostravam que não tinha nenhum resquício da doença. Porém, se a paciente não está evacuando de forma normal, ela precisa voltar no oncologista que a atendeu naquela época, porque pode estar acontecendo alguma coisa diferente. Essa alteração do hábito intestinal dessa paciente pode estar relacionada à doença que ela teve alguns anos atrás, ou pode ser alguma coisa nova. Às vezes, nem alguma coisa maligna, pode ser uma inflamação do intestino. Mas como ela já teve uma neoplasia, um câncer, é importante que ela seja reavaliada pelo oncologista que a tratou. E aí eu acredito que ela consegue passar no setor, na Secretaria de Saúde e pedir uma reavaliação, mesmo já tendo recebido alta. Importante então, né? Doutora, eu já ouvi falar, não sei se isso é verdade, que a mulher que não teve filhos, que não amamentou, ela tem mais risco de ter câncer de mama. É mito ou realidade isso, doutora? É verdade. Verdade? A amamentação, ela funciona como um fator protetor para o câncer de mama. O que acontece? Durante a amamentação, quando a paciente produz o leite, a célula da glândula mamária, ela passa por todo o estágio de desenvolvimento que a célula tem que passar. Então, a célula ela se torna mais madura. Essa célula mais madura, ela tem menor chance de ter uma mutação do que a célula de uma paciente que não amamentou. Porque a célula de uma paciente que não amamentou é uma célula mais jovem, que não passou por todos os estágios de desenvolvimento que a mama tem que passar. Biologicamente, é como se a mama existisse para amamentar. Então, quando existe a amamentação, quando a paciente produz o leite, a mama está passando por todo o ciclo que ela deve passar. Então, é como se a amamentação ajudasse a célula a se tornar um pouco mais resistente a mutações. Então, existe um risco mais ou menos diminuído de 10% de câncer de mama em pacientes que amamentaram. 10%? Sim, é um fator protetor, né? É um fator protetor conhecido. Mais uma pergunta aqui, a Adriana do Funcionários. Boa noite, excelente programa. Ela diz aqui, minha família paterna tem muitos casos de câncer. Uma tia teve câncer de mama, inclusive já faleceu em razão do câncer. Na família materna, uma tia teve também câncer de mama, quer dizer, dos dois lados, né? Na família materna, uma tia também teve câncer de mama, irmã de minha mãe, só por parte de pai. Aí ela diz, tenho muito medo. Tenho chance de ter, em virtude das tias terem tido? A minha mãe não teve. Boa noite, Adriana. Então, a história paterna para o câncer de mama, ela é menos importante. Para nós mulheres, a história materna é a mais importante. Você relata que uma tia materna, uma irmã da sua mãe, porém apenas por parte de pai, teve câncer de mama. É importante a gente saber se esse câncer que a sua tia teve foi numa idade mais jovem ou numa idade mais avançada.
Se ela tiver tido câncer na idade mais avançada, a probabilidade que ela tenha tido câncer com risco habitual e não por um fator hereditário é maior. Mas você, infelizmente, tem um risco um pouco aumentado, já que tem casos na sua família. Mais uma pergunta aqui, não se identificou, infelizmente. Boa noite, doutora. Gostaria de saber com a doutora se é possível machucar a mama fazendo o exame de mamografia. Ela diz isso por quê? Porque ela só sentiu que tinha um nódulo na mama depois que fez a mamografia. Possível mas não é comum. O exame ele é feito de forma, quando é feito de forma adequada, não é para causar lesões na paciente. Apesar de a mama ser comprimida durante a mamografia, é uma compressão moderada que não é para causar nenhum tipo de trauma. O que pode ter acontecido é que como a paciente fez um exame de mama, ela ficou mais atenta à sua mama e percebeu o nódulo. A mamografia ela não é para causar nenhum tipo de lesão na mama. Se isso aconteceu, foi porque ela foi executada de forma errada. Uhum. Agora, doutora, vamos lá. Anticoncepcional. Fala-se muito que o anticoncepcional pode causar cânceres e inclusive o câncer de mama. Mito ou verdade, doutora? Por enquanto, mito. Não existe nenhum estudo ainda que provou uma relação fidedigna de causa e efeito. Existe uma correlação dos hormônios com o câncer de mama, porém não tem nenhum estudo que mostre com evidência significativa que as pílulas anticoncepcionais aumentam o risco de câncer de mama. Elas devem ser usadas com parcimônia em pacientes que têm um histórico na família ou pacientes que já tiveram câncer de mama. Esse risco deve ser avaliado individualmente, mas não existe uma relação comprovada, não. Doutora, e em relação às mulheres que entraram na menopausa, fazendo reposição hormonal, isso aí eu já ouvi falar que muitos médicos não recomendam a reposição hormonal por causa do risco de câncer. Mito ou verdade, doutora? De forma assim absoluta, mito. Né? A terapia de reposição hormonal ela já foi muito criticada antigamente, hoje ela é feita de forma mais segura, a ciência vem avançando, os estudos mostram outros resultados, à medida que o tempo vai para a ciência, ela é muito dinâmica. Então, às vezes uma coisa que não era tão segura 5 anos atrás, hoje já é mais segura porque foi mais estudada, do mesmo jeito que daqui 5 anos, o que hoje a gente acredita que seja verdade, pode ter mudado. A gente tem que acreditar sempre na evidência científica e nos estudos. Os estudos de terapia de reposição hormonal não mostram aumento do risco da incidência de câncer de mama em mulheres que fazem uso de reposição hormonal, não. As pacientes devem ficar atentas a lesões que podem surgir usando terapia de reposição hormonal, mas o risco não aumenta. Anícia Medeiros, do bairro Melo, doutora, quer saber onde é que a doutora atende? Né? Pode responder? Sim, claro. Fico muito feliz com a pergunta. Eu atuo no grupo Ressonar, nas unidades do São José, no Master Center e no Medical Center. Aham. Agora, a sua função é de radiologista, né? Sim. Então, não é médico que atende pacientes em consultório, não, né? Talvez ela queira saber nesse sentido, né? Eu infelizmente não tenho consultório, sou médica radiologista, nós fazemos exames de imagem, né? A especialidade é radiologia e diagnóstico por imagem. Eu atendo no grupo Ressonar, realizando exames e procedimentos, mas consultório, atendimento clínico de consulta não é a minha área de atuação. Agora, exames e procedimentos, qual a diferença de um e de outro? Exame e procedimento, interessante. O exame, ele na maioria das vezes não envolve corte ou nenhum tipo de furo no paciente. O exame, ele é o ultrassom, a mamografia, o raio-x, tomografia, ressonância. O procedimento, ele é normalmente alguma coisa mais invasiva. Então, a gente chama de procedimento a biópsia guiada por ultrassom, que é uma das coisas que eu realizo também e que tem um papel fundamental no diagnóstico de câncer de mama, porque a partir do momento que a gente tem uma lesão suspeita, a gente precisa confirmar se essa lesão ela é realmente um câncer ou se trata de uma lesão que foi suspeita, mas é benigna. E na maioria das vezes esse resultado a gente tem com a biópsia. Em mama, a gente usa ultrassom para guiar a biópsia. Então, a gente enxerga o nódulo, a lesão, as microcalcificações que sejam, às vezes elas são factíveis de serem avaliadas por ultrassom, e entra com agulha para poder pegar uma pequena amostra do tecido, para isso ser avaliado por um patologista, avaliado no microscópio, para poder dar o diagnóstico.
Agora tem a mamografia, tem o ultrassom e tem também a ressonância de mamas, né, doutora? Sim. Essa ressonância é mais eficiente? Qual a diferença dele em relação aos demais? É mais vantajoso sobre os outros exames de imagem ou não? A ressonância de mamas ele é um exame mais complexo. Ela não chega a ser melhor do que a mamografia ou do que o ultrassom. Os três exames eles têm valores diferentes, eles se complementam. A ressonância de mamas ela é um pouco mais complexa, é um exame mais profundo que avalia algumas coisas diferentes, mas não dá para a gente falar que ela é melhor do que a mamografia. Por exemplo, aquelas microcalcificações que eu falei, que são tão importantes, que são o sinal mais precoce de câncer de mama, não são vistas pela ressonância. Então, existe a indicação precisa para cada um desses exames. Agora, é importante a gente ressaltar que a ressonância é um exame que não envolve radiação, que é muito importante para avaliação de prótese, principalmente quando para prótese, para avaliação de prótese de silicone, é o melhor exame, é melhor do que o ultrassom, melhor do que a mamografia. Mas a ressonância de mamas, ela tem um papel muito fundamental nas pacientes que têm risco aumentado de câncer de mama, que são aquelas pacientes que têm muitos casos na família, que têm uma chance maior de o caso ser hereditário. Nessas pacientes, a ressonância de mama tem um papel maior. Para fechar aqui, doutora, a Carolina Vieira, do bairro Todos os Santos, mandou mensagem aqui. Boa noite, excelente programa, parabéns Afonso e doutora Jéssica, programa excepcional, aprendemos demais. Infelizmente, nosso tempo acabou, doutora. Passa bastante rápido, né? A gente imagina, na hora que está decolando, tem que encerrar. Tem aqui mais uma, não identifiquei o nome aqui, muito obrigado pela atenção, o programa é nota 1000. Mais uma pergunta aqui, mas da France. Não dá tempo, France, infelizmente, o tempo acabou, infelizmente. Doutora Jéssica, muito obrigado pela sua participação. Prazer é todo meu, foi um prazer estar aqui com vocês, com os telespectadores, é um prazer falar para a nossa região, estava até comentando aqui com o Afonso, eu lembro quando eu assisti o Fala Doutor, mais nova, com 15, 16 anos, na época que eu ainda nem pensava em fazer medicina, não tinha entrado nem na faculdade, e hoje estou aqui falando para a região, é um prazer muito grande estar aqui, é uma honra. Prazer todo nosso, doutora. Um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Fala Doutor, fica por aqui, nosso próximo encontro é na quinta-feira que vem. Boa noite, até lá.